Dedicaremos este exercício ao desenho do corpo humano em posições que dão a ideia de movimento. Para isso, utilizaremos este manequim articulado. Para ajudar, aqui estão as proporções de Lisipe, um escultor grego que definiu as proporções ideais para o corpo humano. A altura total do corpo é 8 vezes a da cabeça. Aqui estão 2 gravuras de músculos que serão úteis para desenhar os contornos do corpo humano. Comece desenhando a silhueta buscando os eixos e os pontos de articulação. Procure respeitar as proporções. Desenhe a cabeça. A articulação dos punhos e as mãos. Sem apagar as articulações, deforma o corpo. Desenhe os braços. Cuidado para não desenhá-los muito grande. Muito bem. Marque bem a cintura. E acrescente a massa muscular nos contornos. Lembre-se que você está desenhando um homem. O esqueleto e os músculos modelam as diferentes partes do corpo. Os músculos são geralmente muito desenvolvidos e visíveis nos homens. Muito bem. Indique o tórax. Sombreie mais, mas não exagere. Isso dará proporção às formas. As sombras estruturarão o seu desenho. Agora vamos desenhar uma silhueta feminina a partir do manequim, sem fazer o croquis. Observe. As medidas para a mulher são mais ou menos as mesmas do homem. Mas a cintura é mais alta, os quadris mais largos e os ombros são um pouco mais estreitos. Em ambos os sexos, a cintura é a parte mais estreita do corpo. Na mulher, os músculos são menos marcados. Complete o braço partindo da parte superior. Observe. O lápis vermelho ou sanguínea é o material mais agradável para se trabalhar, pois o seu efeito é mais suave do que o do carvão, retendo melhor a luz. Termine o braço e deforma os músculos.
Faça o mesmo com o outro braço. Muito bem. Mais um pouco. Agora, vamos fazer uma silhueta feminina com carvão. Comece usando o lápis para, se necessário, poder retificar os primeiros traços. Quando você começar esse tipo de desenho, a primeira coisa a fazer são os eixos, mesmo que se trate de um simples croquis. Trace sempre as linhas diretrizes grandes. Vamos tentar melhorar a mão. E apenas indicar os olhos, o nariz e a boca. Continue com o carvão. Observe como Marie desenha as sombras. As sombras mais claras dão volume ao corpo. As mais escuras indicam as zonas menos iluminadas. Vamos estudar a profundidade em perspectiva fazendo uso das diagonais e do quadriculado. Como calculo o espaço entre as colunas à medida que se distanciam? Pelo sistema de diagonais. Traço a segunda linha que determina o primeiro espaço entre as colunas. Depois, traço as linhas de fuga até um ponto determinado no horizonte. Uma. E duas. Temos então A, B, B', A'. A partir de A', traço a diagonal que coincide com esse ponto, que é o lugar onde ela corta o horizonte. Deste ponto, traço uma vertical, e assim tenho o segundo módulo. Se você traçar uma linha a partir do ângulo do primeiro módulo, que cruze a linha do horizonte no ponto de encontro com a linha de fuga inferior,
Você terá que traçar a vertical para obter um segundo módulo. Se desse ponto você traçar uma outra diagonal que passe pela linha do horizonte, quando ela atinge a linha de fuga inferior, você terá outro módulo. E pode continuar assim até o infinito. Agora, desenhe os capitéis e o arco de cada módulo. Obrigada. Observe bem o modelo para poder desenhar as proporções corretas dos capitéis. Desenhe o segundo capitel menor. Ao acabar de desenhar os capitéis, você precisará de uma régua para traçar as verticais que delimitarão as colunas. Cuidado! A largura de cada uma das colunas deve ser mais estreita que o círculo da parte inferior do capitel. Agora vamos traçar um triângulo para definir uma largura idêntica a todos os quadrados do quadriculado. Depois, prolonguemos as linhas dos quadrados até o ponto de fuga, estabelecendo a profundidade de um quadrado formado por 3 módulos. Agora é só traçar a diagonal deste quadrado até o fim. Esses pontos fornecerão os limites sucessivos dos quadrados em profundidade, o que permitirá traçar o quadriculado em perspectiva frontal. Esse gênero de quadriculado lhe servirá como uma base muito útil para quando você quiser desenhar objetos regulares ou irregulares situados em diferentes profundidades. A luz natural ou artificial cria todas as sombras. Essas sombras são essenciais para o equilíbrio de um desenho, quer seja de um objeto ou de uma pessoa. Nesse exercício, vamos estudar como traçar silhuetas humanas em perspectiva sobre diferentes planos em profundidade. Como você pode ver, já desenhamos a primeira silhueta. E já traçamos a linha do horizonte. Agora vamos indicar as linhas de perspectiva. Que correspondem à altura dessa silhueta. A segunda silhueta pode ser colocada aqui. Se quisermos colocá-la mais afastada do que a primeira, é preciso desenhá-la conservando as mesmas linhas de perspectiva.
Ela será menor, portanto parecerá mais afastada, criando o efeito de perspectiva. Tente desenhar as proporções dessa silhueta aplicando o que você já aprendeu sobre proporções. Lembre-se de que o comprimento das pernas é igual à metade da altura total do modelo. Como se faz para colocar uma terceira silhueta no mesmo plano que a segunda? Traçando-se uma linha que represente o solo deste plano. Todas as silhuetas cujos pés estiverem colocados nessa linha estarão no mesmo plano. Esta linha perpendicular indica a altura da terceira silhueta. Para que as duas silhuetas sejam do mesmo tamanho, traça-se uma linha para marcar a altura da cabeça da segunda silhueta. Claro que, se a silhueta é de uma criança, deve ser menor, mas seus pés devem estar na mesma linha. Para dar vida a uma silhueta, é preciso desenhar também a sua sombra. As sombras projetadas pela luz do sol e pela luz artificial são diferentes. Por que essa diferença? Veja, imaginemos 3 silhuetas iluminadas por uma lâmpada, isso é, por uma luz artificial. A iluminação forma um cone. A luz se espalha em todas as direções. Dependendo do lugar onde as silhuetas são colocadas, em relação à luz, suas sombras serão orientadas de modo diferente. As sombras serão também mais ou menos longas, dependendo da altura da lâmpada. Se for colocada na vertical, acima das silhuetas, as sombras serão mais curtas. O Sol está tão longe da Terra que seus raios luminosos são paralelos. Todas as sombras têm, assim, a mesma direção. Quando você está desenhando, a partir de um modelo, é suficiente reproduzir o que está diante de seus olhos, mas para desenhar sem modelo, lembre-se dessas observações. O comprimento das sombras varia de acordo com a posição do Sol e depende das estações e das horas do dia. Ao meio-dia, quando o Sol está mais alto, as sombras são mais curtas. Quando o Sol está mais baixo, de manhã cedo ou de tarde, os raios têm orientações diferentes, mas são paralelos. As sombras dos objetos e das pessoas se prolongam. Elas ficam paralelas aos raios do Sol, como acontece com essas 3 silhuetas. A perspectiva das sombras depende da altura da luz, mas também do lugar onde está situada. E que medida se usa para determinar o tamanho de uma sombra? Para começar, é preciso conhecer sua direção. Por exemplo, olhe essa fonte de luz artificial. Ela é difusa a partir de um eixo vertical. Os raios que formam os lados do cone de luz e as linhas da base do eixo central orientam as sombras e sua perspectiva. Para encontrar o comprimento da sombra, traça-se uma linha da lâmpada até o solo, passando pelo ponto superior do objeto iluminado. Lembre-se sempre de usar estas 2 marcas, isto é, a que parte da base do eixo central, dando a direção da sombra, e esta, que parte da lâmpada, dando o comprimento da sombra.
Bem, agora você vai desenhar uma natureza morta de cor. Desta forma, você fará uma revisão do que aprendeu sobre perspectiva e também sobre a projeção das sombras. Você vai usar uma maçã, um frasco de tinta, uma caixa de papelão e um coador. Cada um desses objetos corresponde a formas geométricas simples. Primeiro, tente encontrar no papel de esboço a posição de cada objeto em relação aos outros. Não está bom. Como se faz? Bem, vejamos. Não se preocupe. É preciso fazer vários esboços até conseguir um desenho final. Nunca se esqueça de desenhar as bases dos objetos. É sempre melhor fazer os desenhos grandes. Assim é mais fácil e os traços são mais naturais. Aproveite esse novo esboço para encontrar a melhor distribuição dos objetos. Agora é a sua vez. Tente fazer um esboço definitivo aqui, no alto. O cone do coador deve ser um pouco maior do que a maçã. Assim está bem. Ainda pode ser maior, assim como o volume da maçã. O cilindro do vaso também deve ser maior para manter as proporções em equilíbrio. Comece o desenho traçando a linha do horizonte e colocando o ponto da perspectiva. Comece como Marie, pelo eixo vertical. Depois, com uma régua e um esquadro, marque a linha do horizonte. Agora você pode desenhar os contornos dos objetos. Vejamos o esboço. São formas geométricas. A maçã tem mais ou menos a forma de uma esfera. A parte superior do coador é levemente arredondada. O vaso de tinta é cilíndrico. Trace corretamente todas as linhas como se os objetos fossem transparentes. Dessa forma, as proporções serão mais exatas. Cuidado com a proporção da base dos objetos. Quando não forem mais necessárias, você poderá apagá-las. A caixa de papelão é um prisma retangular.
Aqui, para que os objetos apareçam em perspectiva, vamos traçar um quadriculado em perspectiva frontal, o que depois nos ajudará a situar os objetos. Tudo torna-se mais preciso. Depois de construir os objetos, apague as linhas interiores. Se achar melhor, mantenha as linhas do quadriculado para desenhar as sombras. Como se desenha a luz? De lado, para que se possa ver as sombras. Luz natural? Sim. Faça todas as sombras orientadas na mesma direção e que não sejam muito longas, porque a luz está no alto. A linha dessa sombra deve ser reta, assim. Agora só precisa escurecer as sombras. Você verá que, pouco a pouco, os objetos passam a ter um relevo. Esse tipo de exercício é muito útil para aprender a posicionar os objetos no espaço e em perspectiva. Quando você estiver dominando estas noções, poderá começar a desenhar tudo o que quiser.